David, vou começar com uma pergunta bem simples. Toda a gente fala de ar-condicionado, mas ninguém fala em AVAC. O que é o AVAC exatamente? Então, que bicho é esse? Que bicho de 7 cabeças é o AVAC? Olha, o AVAC é o conjunto de sistemas e equipamentos responsáveis pelo conforto térmico e qualidade do ar interior em edifícios. Esta, se calhar, é a designação mais completa do que é o AVAC. Podemos traduzir isso em miúdos e começar logo pelas siglas do que é o AVAC. O A é naturalmente de aquecimento, o V de ventilação e o AC ar-condicionado. Ou seja, estamos a falar de sistemas e equipamentos que permitem aquecer um espaço ou arrefecer o espaço, consoante as necessidades, e ainda, o caso da ventilação, promover a qualidade do ar interior, ou garantir que ela está dentro de parâmetros aceitáveis. Isso é o AVAC, e muito associado, sempre associado ao ser humano. Então, vai muito além de, nós estamos em Castelo Branco, portanto, quando é que nós pensamos nisto? Quando no verão está muito calor e pensamos exatamente no arrefecimento no verão. Vai muito além disto, portanto. Sim, vai muito, claro que sim, que vai muito além disso. Nós tradicionalmente pensamos aquecer e arrefecer a questão da qualidade e isso traz-nos o conforto térmico e esquecemos muito a qualidade do ar interior. Mas ela tem tanto ou mais impacto na sociedade quanto o aquecimento ou o arrefecimento. Ou seja, eu posso ter um ambiente confortável do ponto de vista térmico, mas ter um ambiente pesado e difícil de respirar, por exemplo, do ponto de vista da renovação do ar e da qualidade do ar interior que um sistema AVAC deve proporcionar. Então, o que me estás a dizer é que climatização e ventilação são conceitos diferentes, ambos dentro do AVAC, é isso? Exatamente. O AVAC é aquele bicho que engloba isso tudo. Ou seja, foi o termo que foi usado e que é muito utilizado na gíria, já por ser simples de soletrar, e quando falamos num sistema AVAC estamos a falar de toda essa globalidade. O sistema foi concebido, foi desenhado, foi projetado para garantir o conforto térmico e a qualidade do ar interior dentro de um determinado espaço. Em suma, quando eu entro num edifício, seja um supermercado, um shopping, um hospital, aquilo que seja, o AVAC é aquilo que ninguém vê, mas em suma está presente então em todos os tipos de edifícios, é isso? Sim, isso é muito notório, por exemplo, em Castelo Branco. No pico do verão, para onde é que nós vamos? Vamos para os grandes edifícios que estão climatizados e que proporcionam esse conforto térmico e essa qualidade do ar interior, em detrimento das condições extremas que temos no exterior, tanto no verão como no inverno. Portanto, o AVAC é o que nos permite estar confortável num ambiente respirável. Claro. Muitas vezes se diz, ouve-se muitas vezes dizer que o ar-condicionado faz mal. Isto é mito ou há aqui algum fundo de verdade? É mito. Eu tenho que dizer que é mito porque tenho que dizer, não, eu tenho a certeza que é mito. O ar-condicionado não faz mal. Agora, se o ar-condicionado não for dimensionado, se não for projetado, se não houver alguns cuidados no dimensionamento e na concepção dos sistemas, pode provocar desconforto e pode provocar alguns problemas de saúde. Não pelo equipamento, não porque a solução faz mal, mas pela utilização. Por exemplo, se eu tiver um equipamento de ar-condicionado a projetar o ar que habitualmente sai a rondar os 6, 7 graus do equipamento, todo o dia a bater nas costas de uma pessoa, claro, em pleno verão, claro que essa pessoa vai ter problemas de saúde. Mas não é o equipamento que faz mal. Mais uma vez, se não tivermos o cuidado de fazer a manutenção preventiva ao equipamento, que movimenta uma grande quantidade de ar num espaço, para poder manter dentro das condições expectáveis. Se acumula, por isso, uma grande quantidade de pólenes e que podem, inclusivamente, desenvolver algumas bactérias. Por essa acumulação, se não tivermos o cuidado de limpar, de desinfetar os equipamentos regularmente, ou o circuito onde passa o ar que nós regulamos, que nós respiramos, se não tivermos o cuidado de limpar esse circuito e desinfetar habitualmente, podemos ter problemas de saúde. Mas não é o equipamento que faz mal, mas sim a má utilização ou a má concepção do sistema.
Ok. Essa era uma pergunta que eu te queria fazer. Falaste da questão da importância da manutenção. Existe um prazo para quem está em casa perceber que se eu tenho um sistema de AVAC em casa, qual é aqui a preocupação que eu deveria ter em termos de timings da manutenção? Porque acredito que para muitos de nós fica lá e esquecemos, não é? Que o equipamento está lá. Essa particularmente é a grande dificuldade até às vezes para nós. Fala-se da manutenção como seja uma coisa ligeira, mas a manutenção é uma coisa exigente e até extensa. E nós na mesma solução podemos ter equipamentos em que uma manutenção anual é suficiente e podemos ter equipamentos que uma manutenção semanal não é suficiente. E nós temos isso todos os dias no nosso dia-a-dia. Claro. Depende da exposição. Se nós temos um equipamento que trabalha todo o dia, terá um nível de exigência de manutenção muito maior do que um equipamento que trabalha 10 minutos por dia, não é? E temos que ajustar, esse é um dos grandes segredos, temos que ajustar sempre em função da utilização também do equipamento e do sistema. No entanto, há períodos mínimos que nós devemos respeitar. Portanto, no mínimo dos mínimos, nós temos que limpar e desinfetar um equipamento tradicional de ar-condicionado 2 vezes por ano. Uma vez no período de aquecimento, outra vez no período de arrefecimento, ou no início do período será o momento mais exato, que é antes de começarmos a utilizar no verão, fazermos uma manutenção, e antes de começarmos a utilizar no inverno, fazermos uma manutenção. Associando a um carro, nós fomos fazer uma viagem longa, fazemos uma manutenção antes de fazer essa viagem, para irmos precavidos, para irmos prevenidos. Nos sistemas de climatização no AVAC é exatamente a mesma coisa. Devemos garantir que eles estão em condições de desempenhar as funções para aquelas que foram dimensionadas durante o período em que vai fazer falta. Então é aqui também que entra muito a importância de um técnico, não é? Ou de um trabalho técnico, como é o vosso caso, elucidar e preparar a pessoa para, dependendo das circunstâncias, qual é a importância aqui da manutenção, não é? Porque vai ser muito variável. Sim, esse é um dos grandes desafios, é tentar de alguma forma instruir as pessoas das reais necessidades do equipamento, que as pessoas querem ter um ambiente confortável, têm os seus afazeres no dia-a-dia e esquecem-se que há um equipamento que tem algumas necessidades. O que eu aconselho é contratarem esse serviço. Se o serviço for bem feito, se nós exigirmos que ele seja cumprido, se nós soubermos que acho que é a grande questão. Tu contratas um serviço, mas tens que saber o que é que esse serviço prevê e tu tens que garantir que ele foi executado. Nós muitas das vezes, infelizmente na nossa área, há muitas até empresas a vender serviços de manutenção que depois não são executados. E tu acabas por ver a manutenção como um encargo, porque contratualizaste um serviço, tiveste um custo naquele serviço, as tarefas não foram desempenhadas e futuramente vais ter problemas. Ou seja, estiveste a pagar para quê, não é? Tu pagas a revisão ao mecânico, ele não te muda o óleo, tens uma avaria no motor, para que é que pagaste a revisão? Não é? Mas tu vais ao mecânico, tu tens que saber se o óleo foi mudado ou se não foi mudado, se o filtro foi mudado ou se não foi mudado, e se não tens que ir pedir responsabilidades. Acho que passa também muito por aí o conseguirmos, não lhe chamaria educar, mas instruir as pessoas, porque estamos a falar de coisas básicas e tarefas, a maior parte delas básicas, para garantir isto. Se as pessoas souberem de antemão o que é que deve ser feito e o que é que devem exigir num destes serviços, porque não chega a contratualizar um serviço de manutenção. É preciso garantir que ele é exatamente eficaz e que é efetuado. Boa. E já te aconteceu, já apanhaste alguma situação em que tenhas percebido que o problema não era exatamente do equipamento, mas sim do projeto que estava na base? Olha, inúmeras vezes, infelizmente, as soluções tiveram que mudar, não foi bem concebido, foram criadas expectativas, mas não foram cuidadas na fase do projeto. Isso, infelizmente, acontece muitas vezes. Desde as pessoas, por exemplo, começarem uma construção e depois de já estar quase pronta a casa é que se lembram, e agora o AVAC ou o sistema de climatização. Isso acontece muito e muitas das vezes gastam-se milhares, e eu diria até milhões de euros em alguns edifícios, que eu tenho o privilégio também de acompanhar grandes edifícios, e muitas das vezes gastaram-se milhões numa coisa que não vai satisfazer as reais necessidades daquele espaço.
porque não houve o cuidado. Muitas das vezes não é dos técnicos. Olha, ao nível dos municípios, muitas das vezes idealiza-se um edifício para uma determinada função e uma determinada finalidade, e depois, a meio do percurso, aquele edifício que era para ser um edifício de serviços passa a ser um museu. E naturalmente as necessidades de um museu não são as mesmas de um edifício de serviços. Dimensiona-se um sistema para um espaço que vai levar 2 pessoas e depois leva 50 pessoas. As necessidades não são as mesmas. E muitas das vezes está associado a isso e outras não. Mas... Agora falas nisso, eu tive a oportunidade até recentemente de visitar um arquivo municipal, onde me era referido isso mesmo, que obviamente a climatização que estão a sentir aqui não é a indicada, mas quando o projeto deste edifício foi concebido, não era para a finalidade que agora tem, e obviamente a climatização dentro de um arquivo tem que ser diferente daquela que nós temos na nossa sala, no nosso gabinete, na nossa sala de reuniões. Assim, naturalmente, cada espaço é um espaço, e há alguns espaços que nós temos, vou-te fazer aqui um exemplo se calhar mais radical. Ninguém pode esperar entrar numa câmara de congelação e estar confortável a nível térmico, não é? Porque a câmara foi concebida para conservar e manter os alimentos congelados. Ninguém pode esperar entrar lá e estar confortável. Os edifícios é a mesma coisa. Muitas das vezes entramos num arquivo que naturalmente não é dimensionado, nem deve ser para o conforto humano, deve ser para manter o que lá está a ser preservado dentro do arquivo. E as condições ótimas de conservação do que estiver lá dentro podem não ser as mais confortáveis para o ser humano. E muitas das vezes, mas estamos a falar de locais em que nós passamos transitoriamente, não estamos lá em permanência. Portanto, eu não posso querer conceber um sistema que seja ótimo para conservar obras de arte do museu e seja ao mesmo tempo ótimo para ter uma secretária e estar a trabalhar. Portanto, temos que saber também distinguir as coisas e ver o que é possível e o que não é possível. Esse é um dos grandes desafios da nossa área. É nós conseguirmos também desmistificar isto e explicar convenientemente às pessoas que às vezes não é possível tudo o que elas querem. Porque às vezes querem tudo no mesmo espaço e não é possível. E também parte muito de nós explicarmos o porquê das pessoas. Na minha área é muito usual os confrontos, por exemplo, com os arquitetos. Os arquitetos têm uma concepção diferente da nossa, do edifício. Se nós queremos colidir com as coisas dele, porque não é possível, não, nós temos que nos sentar, temos que nos juntar e tentar conciliar as duas coisas. Eu não posso querer estragar o trabalho do arquiteto em detrimento só de um sistema que vai garantir as condições de conforto naquele espaço. Portanto, há aqui muita matéria, muita coisa para trabalhar e para desmistificar, acima de tudo, porque o conhecimento só traz benefício para todos. Claro. E falando em posto de trabalho, podemos dizer que o AVAC influencia até a produtividade. Claro que sim. Claro que sim, sem dúvida nenhuma, isso está estudado e reestudado. Nós temos grandes cadeiras em cursos de ensino superior desta área que tratam e dedicam exclusivamente o conforto térmico e a qualidade do ar interior. E se eu não tiver uma boa qualidade do ar interior, eu naturalmente vou perder produtividade. Se eu tenho muitas pessoas num espaço e não promovo a renovação do espaço, a libertação natural de CO2 vai aumentar no espaço e o ar fica menos respirável. Chega menos oxigênio ao nosso cérebro, pensamos de uma forma diferente e tudo isto tem que ser acautelado e tem que ser convenientemente, temos que ter esse cuidado para que depois não tenhamos problemas desses. E não podemos querer que chegar ao período do pico do verão ou do inverno em que a renovação de ar seja abrir uma janela, não é? Senão comprometemos completamente o conforto térmico do espaço. Portanto, temos que conceber muito bem logo no início toda esta temática. Então, em suma, e eu sei que tens um filhote com 10 anos, se ele estivesse agora aqui connosco e explicando então para quem possa estar a ouvir e para os mais pequenotes, se tivesses que explicar exatamente o que é o AVAC a uma criança de 10 anos, como é que tu explicarias isto de forma simples? Não é fácil, mas o AVAC é o conjunto de equipamentos e soluções que nos permitem ter a temperatura de conforto que nós desejamos e ter a qualidade do ar. Essa é mais difícil de detectar e é mais difícil de perceber. Nós estamos aqui num ambiente e não conseguimos perceber muitas das vezes se o nível de CO2 está muito alto ou está muito baixo. Se tem muitas partículas
de pó, ou se não tenho, de pó, por exemplo, ou outros contaminantes do espaço. Não me surgiu o termo dos contaminantes. Portanto, às vezes são difíceis de detectar e nós temos de ter equipamentos que possam medir e que possamos analisar e medir concretamente o que é que temos e o que é que não temos no espaço. Mas temos que logo conceber o espaço. Explicando a um miúdo de 10 anos, eu explicando ao meu filho, eu acho que ele entende perfeitamente se lhe explicar que é o que nos permite estar quentinhos e fresquinhos e com um ar respirável e com conforto, claro. Claro, exatamente. Então, e para resumir aqui este nosso vídeo e para quem possa vir agora a assisti-lo, qual é a mensagem central que tu queres que fique daqui relativamente ao que é exatamente o AVAC, a importância que tem, qual é a mensagem final que tu gostarias de resumir aqui para que lá em casa possam entender? Primeiro, desmistificar a questão que o AVAC é um bicho, que não é. Estamos simplesmente a falar de um conjunto de equipamentos e soluções que nos permitem ter conforto, acima de tudo, e qualidade do ar. E depois as pessoas possam valorizar convenientemente o AVAC. Porque nós, quando iniciamos, por exemplo, a construção do edifício, estamos muito preocupados com o formato da sanita, do bidé, da base de duche, do chuveiro, e depois no final é que nos lembramos que também é preciso aquecer e arrefecer o espaço. E quanto mais cedo nós pensarmos nisto e nesta problemática, como encararmos um todo, e aqui a legislação também não ajuda muito, porque nós, num projeto novo, num edifício novo, numa habitação, nós temos que ter um projeto de arquitetura, temos que ter um projeto de estabilidade, temos que ter um projeto de energia elétrica, das instalações elétricas, do ITED, e do AVAC, na maior parte dos casos, não é obrigatório esse projeto. E como não é o projeto, as pessoas encaram como um custo. Claro, andamos sempre ali a tentar esticar as cordas, as pontas ao orçamento e vê-se como um custo. Mas se nós encararmos isto como um investimento, até porque nós, quando iniciamos a construção do edifício, o maior proveito que nós tiramos do edifício não é a cor da parede, porque a cor da parede a gente vai vê-la 2 dias, ao fim de 2 dias já ninguém olha para a parede. É o conforto que nós vamos ter nesse espaço e quanto é que nós gastamos ao final do mês para ter esse conforto no espaço. Portanto, eu diria que é a parte mais importante e mais essencial de uma nova construção será o AVAC. Não sendo obrigatório legalmente, em alguns casos, esse projeto, ele deve ser logo encarado como o mais obrigatório e o mais importante a esse nível. Porque se eu desenhar logo com o arquiteto, conseguimos começar a trabalhar logo com o arquiteto, conseguimos desenhar uma solução que não colida com a solução do arquiteto. Eu, se chego no final da obra, às vezes tenho que colidir com as soluções do arquiteto. Quer dizer, estou a estragar o trabalho dele porque pensámos no AVAC tarde demais. Portanto, nós devemos passar no AVAC antes disso. E agora, se eu posso desenhar uma solução que me vai dar mais conforto, que é mais cara naturalmente, e vai ter um custo baixo de exploração ao longo do tempo de vida útil do tempo que eu vou morar na minha casa, se eu puder conceber isso logo de início, se encarar logo com essa responsabilidade, se calhar começo a direcionar algum do meu orçamento para o AVAC. Em vez de deixar para o final, depois já não há dinheiro, porque já as paredes já estão feitas, o betão já está lá todo, o ferro também, já escolhemos as loiças, já escolhemos os azulejos. As loiças de uma casa de banho podem ser mudadas, que é um elemento podem ser... Podemos mudar. Exato. A qualquer altura, podemos reformular uma casa de banho. Alguns dos sistemas da AVAC, se não são concebidos logo junto com o edifício, junto com o betão, depois já não conseguimos, ou é muito mais difícil colocá-los lá. E às vezes o que é que acontece? Não colocamos a solução ideal, colocamos uma solução que vai remediar e minimizar a questão. Mas o ideal será o mais cedo possível pensarmos e encararmos como o grande investimento daquilo que nos vai garantir conforto e qualidade de vida. Em nossas casas, claro que sim. David, obrigada por nos ajudares a perceber a AVAC sem segredos e nós cá estaremos para te ouvir falar mais sobre este, que afinal não é um bicho-papão. Isso, muito obrigado. Obrigada. Adeus.